Kelson, eu sou Thelma, e o Kelson, quando eu cheguei, você estava comentando que, por exemplo, você estava comentando que a parte dos desastres, não estava, o governo não estava dando uma parte acentuada nesse problema de deslizamento, nesse problema que você comentou que não estava sendo bem estudado. Você lembra dessa parte que você falou? Né? Eu gostaria que você acentuasse mais isso. Eu achei importante. Obrigado, Tânia. Gostaria que poderia ser feito mais. Tá bom, vou tentar responder. Os estudos que estão sendo feitos são planos de redução de risco de escorregamento de encosta. O Petrópolis foi um pioneiro nisso, nessa última leva agora, né? Que, a partir do final desse governo Lula. E usou uma metodologia, fez só para o primeiro distrito, e agora nós estamos contratando um segundo plano de risco, que vai estender para todo o território municipal, não só do primeiro distrito, e que usa uma metodologia que foi construída em conjunto com a orientação do DRM, muito com a participação do Cláudio e do Hertal, já afinando uma lógica de funcionamento em conjunto, e que para nós está sendo importante porque dá mais clareza àquilo que é risco alto, muito alto, que na metodologia originalmente utilizada no primeiro distrito, que foi feito lá atrás, isso ainda não estava suficientemente amadurecido para chegar no ponto que nós estamos chegando hoje com a orientação do DRM. E nós fizemos isso com base num mapeamento do histórico de ocorrências da Defesa Civil. Que aí nossa interação lá, nós criamos um grupo na prefeitura com todo mundo, habitação, planejamento, defesa civil. Essa experiência é fundamental, trabalhar de maneira articulada. E a defesa civil tem um histórico que era em planilha de Excel, e nós mapeamos aquilo tudo, já referenciamos tudo. Então hoje nós não precisamos fazer o mapeamento de risco de todo o município, mas nós fazemos o mapeamento do risco, afinar de maneira mais fina, onde tem o histórico de ocorrência. E em paralelo nós fizemos o mapeamento dos assentamentos precários para o plano de habitação de interesse social. E um e o outro são praticamente coincidentes. É um ponto fora da curva aqui, outro ali. Esse é um trabalho que é importante, porque tem uma evolução, tem um histórico. Tem que juntar os outros. Outro dia ligou um professor da UERJ dizendo que está recebendo um recurso para fazer mapeamento de risco em Petrópolis. Falei, não faça sem conhecer o que está sendo feito. Porque o recurso para estudo que o MCT está dando e que o Ministério da Integração está dando, eles são importantes para aprofundar as questões técnicas que nós estamos enfrentando hoje. Por exemplo, quando é que toca a sirene? Quando é que toca a sirene? Aqui, ali e acolá. Hoje ainda há dúvidas sobre isso, apesar de todo o aprofundamento que foi feito pelo DRM. Nós, acho que essas questões que são técnicas e que devem ser aprofundadas, as instituições de ensino têm que se articular para avançar mais naquilo que está colocado em quem já está... Não fazer de novo. Obrigado. Não sei se eu respondi. A gente tem o Bené aqui inscrito, depois o Cláudio. Bené. Depois Ribamar. Eu tenho duas questões, porque a gente não pode alongar muito, o tempo passou, correndo, desde o início, ali, pelas 14 e pouquinho, e muita coisa já aconteceu, muitas apresentações brilhantes foram feitas, Mas eu estou com duas perguntas. Uma para a Cristina. Ela falou ali do Ministério, acho que Ministério Público, eu não lembro o nome todo, mas é um grupo de trabalho, não lembro o nome todo, desculpe, mas não adianta tentar, porque eu não vou lembrar, o nome é enorme. Mas eu lembrei da GEPAC,
que é o GEPAC? É um grupo executivo de prevenção de acidentes naturais e catástrofes criado pelo governo Garotinho, e que simplesmente não emplacou. A PG, eu, Ricardo Latiger era o presidente, eu era o vice, a gente forçou uma barra aí, e o governo Garotinho acabou publicou no Diário Oficial. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu absolutamente nada. Esse GEPAC não funcionou. Tá? Então eu fiquei assim pensando, há algum risco, Cristina, de acontecer de novo? Eu acredito que não, mas eu estou provocando. Tá? Estou fazendo a pergunta como, né, para provocar mesmo. O advogado do diabo. Tá bom? Eu vou pedir para você depois falar sobre isso. E a outra vai para o Egberto. Nós temos feito aqui, Egberto, o seguinte. Nós estamos aproveitando os aniversários de nascimento de grandes vultos da geologia brasileira, Derby, Hart e agora o Branner, vai ser no dia 18, aqui no clube, pela divisão técnica dos minerais, né, fazendo uma retrospectiva desses grandes vultos, homenageando, mas ao mesmo tempo também comparando com a situação ao longo do tempo. A criação dos cursos de geologia já tem um pouquinho mais de 50 anos. O que mudou da Comissão Geológica do Império até agora? O Ribamar me ajudando, participando, né, comigo aí na apresentação, pela PG. E a pergunta que nas duas primeiras apresentações, Derby e depois Hart, é que, será que nós temos geólogos suficientes? Por quê? Porque os geólogos estão se formando hoje e estão indo para o petróleo. E as outras áreas? E a área mineral? E a geotecnia, a geologia de engenharia, enfim, as outras áreas. A geologia tem muita coisa. Será que nós estamos formando geólogos suficientemente no nosso país, apesar do grande número de cursos existentes hoje, né? Lá na década de 50, 56, 57, era meia dúzia. Agora tem quase todos os estados aí. Então, mas será? Entram quanto? 50 na USP? Sei lá, formam o quê? 25? De repente até menos? E na UERJ, não sei quanto estão entrando por ano, quantos se formam? Será que o mercado está sendo atendido? Ou a gente vai ter que importar geólogos chineses para resolver o problema do Brasil? Eu gostaria de ouvir a Cristina primeiro, Leides Prestes e depois o Egberto. Bom, jurar que vai ou não emplacar eu não posso falar. Mas o primeiro grupo que a gente criou foi um grupo interno do GAT, que foi esse que quando a gente fez um contato mais próximo com os órgãos executores. O Ministério Público não é um órgão executor, né? E acho que poderia ser melhor, mas já foi muito proveitoso, né? A gente ter essa interação e ter essa informação, para mim um pouco menos, porque eu sou engenheira geotécnica, mas até para o grupo, para os promotores, para o coordenador do CAL, do 6º CAL, entender melhor o problema, isso daí foi fundamental, porque ele participou das reuniões. Então, a partir daí, partiu dele essa proposta de criar esse grupo dos promotores, né? Não seria um grupo técnico a princípio, seria um grupo dos promotores, para atuar nessa situação de desastre. Então, acho que existe uma chance de, com certeza, isso daí a gente vai ter um progresso com relação à atuação do MP na fiscalização dessa questão da ocupação e ordenação do uso do solo, até porque agora a gente tem uma legislação para embasar isso, né? Não só da Defesa Civil, mas outras também recentes que o Ministério Público tem que trabalhar com base numa legislação, né? Não é simplesmente, não dá para se pautar no que eu acho que seja certo tecnicamente de se fazer. Agora a gente tem uma legislação para emplacar e para cobrar que seja, que pegue, né? Como alguém falou, que a gente tem parte do MP fazer essa legislação pegar. Acho que mais... Bom, professor, essa é uma questão que está bastante latente nas discussões que nós estamos levando dentro da sociedade. Eu digo assim, você tem duas visões, não digo antagônicas, mas duas visões não muito, sem bases consolidadas, que apontam direções distintas. Nós fizemos recentemente uma solicitação a vários pesquisadores e pessoal de empresa para que estabelecesse um diagnóstico do que se achava necessário para o país dar um avanço em termos de geologia, né, e evolução de conhecimento geológico nos próximos anos. E a intenção é de entregar esse documento à presidente Dilma ou ao seu representante durante o Congresso Brasileiro. E aí também também convidamos pessoas da academia.
na academia, o que se observa é que você está tendo um grande número de alunos entrando, isso houve um aumento da demanda. É lógico que esses números são muito variados, mas tem escolas que, na UERJ tem uma situação não tão clara, porque tem a questão da cota, então se você pega não cotista, isso vai a quase 50 para 1, 40 para 1. Né? Mas a média dos cursos, realmente, você teve um aumento de candidatos. O que nós estamos percebendo é que você tem um número grande de pouca gente, relativamente pouca gente se formando, mas não porque você tem evasão, mas sim porque você está tendo retenção. Então, parece assim. Então, a visão que a academia tem, de maneira geral, é que você está tendo uma entrada grande de profissionais, os profissionais estão retidos, de alunos, de grupo, né, estão retidos, e que eles estarão saindo. Né? Então, essa dado do professor Janás, da USP, é mais ou menos um consenso. Hoje, nós temos uma ideia que estamos formando em torno de 350 a 400 geólogos ano, efetivamente, pelas escolas. Nós estaremos com as escolas, com as novas, não ainda com as novas escolas implantadas nos últimos 3 anos, mas com as escolas implantadas, exatamente, com as escolas implantadas 3 anos, não nesses últimos 2 anos, nós estaremos em 2014 quase que dobrando esse número, indo para cerca de 800 geólogos, 700, 800 geólogos. Se nós pensarmos em números absolutos, é muito pouco o número de geólogos. O dado que o CREA disponibiliza, embora esse dado seja assim, difícil de se achar, é que nós temos em torno de 14 mil profissionais. Mas nós não sabemos exatamente quantos profissionais estão exercendo a profissão. Isso não está claro no CREA. Você não chega lá, aperta o botãozinho e tira essa informação. Então nós não sabemos. Por outro lado, então a academia tem... qual é a preocupação que a academia está tendo? Os novos cursos estão sendo criados, nós estamos começando a ter problemas de pessoal qualificado para dar aula nos novos cursos. Não tem professor para os novos cursos. Então, você abre uma vaga para cadeiras clássicas, né, em geologia, que aqui a maioria é geólogo, estratigrafia, sedimentologia, você pode ficar 3 anos com a vaga aberta, aparecer um candidato. Porque aí os salários são muito diferentes do mercado. Então, é uma situação. Então, a academia, ela vê com uma certa preocupação essa dinâmica de aumentar significativamente o número a formação de profissionais, ou quer seja, criação de novas escolas, quer seja por aumento de número de vagas. Há uma preocupação que você possa ter uma queda de qualidade muito grande, porque você não vai ter nem mão de obra qualificada para formar esse profissional. Esse é um ponto. Quando o senhor pega o aspecto do setor produtivo, a visão é antagônica, ou diametralmente oposta. Falta geólogo, precisa de geólogo, tem que formar mais geólogos. Mas esses números, não há uma base. Quer dizer, podemos pegar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, obviamente, é um local que faltam geólogos. Porque nós temos coincidência de 2 fatores, que eu até coloquei ali na apresentação, fundamentais para a nova dinâmica da geologia. Todas as indústrias, sem exceção de petróleo, estão baseadas no Rio de Janeiro. Petróleo e as que prestam serviço. Então, eles demandam geólogos, né? Tem aqui um ex-alunos meus aqui, que você está no 5º período e esse aluno está sendo contratado como estagiário. Porque a indústria de petróleo precisa de gente, e a Petrobras é uma grande contratadora. Ela contrata 100, 150 geólogos por ano. E, ao mesmo tempo, é um local onde, infelizmente, nós tivemos, pela nossa geologia, tivemos essa série de catástrofes, né, que envolve a necessidade de grandes programas de mapeamento, quer seja da CPM, DRM, foi enorme a quantidade de mapeamento feito, que também demanda. Então, o Rio de Janeiro, obviamente, é uma cidade de escassez de geólogos. Quando você desloca para o Rio Grande do Sul, nós não conseguimos observar que esse mercado é tão ativo assim. Quer dizer, o profissional do Rio Grande do Sul, ele vai fazer concurso público, ou ele vai trabalhar na universidade, vai ficar como pesquisador, porque você não tem um mercado tão pujante. Quando você vai no Pará, a informação que a gente tem é que no Pará está faltando geólogo, porque todas as minerações estão crescendo. Então, a questão que nós temos que pensar, professor, né, eu ainda tenho dúvida se a questão vamos ter que importar geólogo ou não. Eu tenho uma dúvida se nós temos que...
Primeiro é levantar informações precisas. O senhor não consegue essa informação, quer do CREA, quer das universidades. Quanto entra, quanto sai. Que o senhor fez uma pergunta. A gente entra 30 geólogos na UERJ. Estamos saindo, em média, 25 a 28. Quer dizer, quase 100%. Mas eu não posso fazer a conta dizendo que o cara que entrou em 2007 saiu em 2012. Eu não posso dizer que aquele 30 que entrou, alguém está saindo agora. Na verdade, está saindo aqui, provavelmente alguém de 2006, de 2005, que o mercado ficou bom, ele falou, agora eu toco pau e termino. Então, esses dados fragilizam um pouco uma análise. O que nós temos percebido é que várias escolas foram criadas, e essas escolas elas estão passando por um momento delicado de, além da falta de infraestrutura física, que é grave, mas há uma situação mais grave, que é a infraestrutura intelectual. Um caso típico, né, não estendendo mais, é a universidade, o campus da Universidade Federal da Bahia em Barreiras, que o curso de Geologia não consegue ter 10 professores efetivos. Ele abre concurso, o cara entra, já está para graduado, nem mestre. Ele entra, passa 6 meses e sai. Então, acho que é um pouco mais complexo. Desculpe, a situação é difícil de dizer, precisamos criar mais vagas. Acho que nós precisamos criar uma análise consistente e aí fazer proposições. Obrigado, Gilberto. Só a gente nota pela sua resposta que o problema existe. E é sério. Agora, diante desse evento que está ocorrendo aqui, onde você tem o papel do geólogo geotécnico, a gente precisa de resposta. Então, a academia, eu tenho que provocar a academia para responder essa questão e tentar resolver essa questão, porque nós vamos precisar, né? E o mais rapidamente possível, segundo o Glauber falou aí na sua exposição. Obrigado. Te agradeço. Eu acho que essa é a questão. Acho que a lei, eu acho isso importante. Se a lei, aí pega ou não pega. Se a lei pegar, nós não efetivamente, porque, desculpe só para uma coisa que eu fiquei na dúvida, ia perguntar para o deputado, mas me deixou, que acho que eu até seria uma pergunta, não sei se estou furando alguém no debate, que ele colocou que a lei ainda não está regulamentada, tem que regulamentar algumas coisas. Mas ele disse que a partir da promulgação da lei, aqueles conselhos, aquele plano tinha que ser feito 1 ano a partir da configuração da lei, da promulgação. A lei já está promulgada. E no plano diretor tal, o geólogo é o imperioso. Então precisa analisar isso. Aí, realmente, pode ser que a gente tenha importado. Fazendo uma brincadeira,